O Bradesco e Banco do Brasil. Você iria de Bradesco? Você compraria um pouco das duas? Qual que é a sua visão, assim? Na tua visão, a pessoa quer atingir o primeiro milhão em 10 anos. O que ela deveria fazer? Qual que é o planejamento? Quanto que ela deveria investir por mês? Bom, então em 10 anos, né? Isso depende muito do ponto de partida dela, mas pensando que ela vai partir do zero. Então ela vai ter que investir em torno de R$ 4.000, R$ 4.500 por 4.500. mês, mais ou menos, para conseguir atingir o primeiro milhão. E se ela conseguir ter esse nível de aporte, eu acho que a grande estratégia dela é ter de fato uma alocação bem definida. Então, antes dela começar a investir, já vai ter lá o quanto que ela vai investir em renda fixa do Brasil, renda fixa dos Estados Unidos, ETFs lá nos Estados Unidos. E, independente do momento de mercado, ela tem que seguir essa alocação. Então, todo mês vai lá, religiosamente, faz o seu aporte nos ativos ali que estão precisando de um rebalanceamento e tal, para conseguir, de fato, chegar no primeiro milhão. Acho que o principal que a galera se perde, às vezes, é que pensa, não, muito emocional. Ah, isso aqui tá subindo agora, então vou botar mais isso aqui. Aí tem algum ativo que tá caindo, ela pensa, não, esse aqui que tá caindo aqui, muitas vezes, às vezes faz aquele balanceamento burro. Ah, beleza, esse aqui subiu um monte, esse aqui caiu um monte, vou tirar do que subiu pra botar no que caiu. E tem estudos que mostram que muitas vezes a pessoa que faz isso aí tem uma escolha ruim, né, no longo prazo. E aí é realmente pegar como a pessoa já tem um aporte e balancear de acordo com o aporte, né? Não ficar vendendo muitas vezes, só se for algo que realmente desbalanceou desproporcionalmente a carteira. Mesmo assim, ainda tem que se pensar, né? Mas definir uma macroalocação e ir seguindo, então, né? Exatamente, o ponto é comprar e não vender. Só se realmente perder o fundamento ali, aí com certeza você tem que vender. Mas o pensamento não tem que ser esse, tem que ser comprar e acumular. É até uma coisa que o Barsi fala bastante, né? O camarada vai lá, já quer comprar pensando em quando vai vender, na verdade não, tem que acumular esses investimentos. Imagina a pessoa que tá comprando, por exemplo, VEG e Magalu. Magalu mais um ciclo de baixa, aí depois de 2021 quando começou a cair, aí a pessoa vê, ah, beleza, VEG tá subindo, Magalu tá caindo, vou vender uma e comprar outra, né? O que pode ter acontecido. É, exato, e isso aí Uma Oi também da vida, por exemplo. pois é o market timing, né? Isso não funciona. Por isso que a gente fala, né? A estratégia ela é feita para ganhar o jogo. Então, seguindo ela ali fielmente, você com certeza, né, vai chegar no primeiro milhão. Aham. E aí às vezes vai ter o cara falando, nossa, mas 4.500 em 10 anos pra chegar no milhão, isso aí não tem como. Aqui a gente tá pra falar a realidade, né? Em 10 anos, considerando uma rentabilidade de 1% ao mês aí, montando uma carteira diversificada, é o que você vai precisar de aporte pra chegar lá. Obviamente, se você quer chegar no primeiro milhão, você não tem esse aporte ainda, vai demorar mais tempo. Mas você fazendo isso com consistência, você vai chegar também. Então é uma questão sempre de tempo. Quanto mais tempo você tem, menor é o aporte, né? E tem, às vezes, a pessoa já tem um patrimônio para investir na largada, o que diminui também, né? Então tem vários fatores no meio do caminho. Exato. Isso aí é o cara que tá começando do zero, quanto que ele precisaria para conseguir chegar nesse patamar. Às vezes o cara não tá começando do zero. Já tem um patrimônio inicial e aí o tempo o aporte vai diminuir ou o tempo vai diminuir. Ou a pessoa tá trabalhando no emprego hoje, tem um salário X, consegue investir uma quantia por mês, mas ao longo do tempo, de 10 anos, o salário dela vai subindo, ela consegue aportar mais também, né? Então tem essas questões também. E você considera que aqui no Brasil hoje, com 1 milhão, já é o suficiente para viver de renda? Considero que não, assim, 1 milhão aí investido, né? Vai dar mais ou menos 10 mil por mês, né? Se eu não me engano. Então, ainda é um valor baixo, né? Claro que olhando para a média do brasileiro é um valor até relevante. E ainda tem inflação da jogada, né? Exatamente. Aí a inflação, né? O 1 milhão de hoje não é o mesmo 1 milhão de 5 anos atrás, por exemplo. Então, acho que não é o bastante. Claro que é meio que um objetivo simbólico, né? Chegar no primeiro milhão, mas acho que não pode parar aí. Eu acho que o principal ponto é, por exemplo, se o cara tem 1 milhão, vai gastar, para conseguir corrigir esse patrimônio pela inflação, vai gastar 5 mil por mês, vai gastar 0,5% ao mês. Aí, beleza. Muitas pessoas conseguiram viver tranquilamente, né, comparado à média do Brasil, aí, com 5 mil por mês. Mas o ponto é que muitas vezes o cara que já tem 1 milhão, ele não quer viver com 5 mil por mês, né? Isso acaba sendo o ponto. E aí ele tem que continuar investindo, continuar com os aportes. E é aquilo, depois do primeiro milhão, vira uma bola de neve muito mais rápida para o patrimônio crescer, né? Então, mesmo que ele não aporte mais, ele não mexa nisso, quanto que vai ser 1 milhão daqui mais 5 anos, daqui mais 10 anos? Já vai ser muito mais pro cara conseguir ter um gasto ainda maior ou um patrimônio que proporciona isso ao longo do tempo, né? Exatamente. Então, o foco chegou ali no primeiro milhão, pode, né, retirar um pouquinho ali da rentabilidade que você tem, mas né, meio que mandatório continuar investindo ali a maior parte do seu dinheiro e dos dividendos que vierem aí. Agora indo pra bolsa brasileira, né? Acaba que é engraçado, né? Quando a bolsa tá subindo, todo mundo quer falar de bolsa, não, que agora é a bolsa de 150 mil pontos, a 170. Aí quando o negócio não tá subindo, tá andando de lado ou tá caindo,
pessoal não quer mais saber, a bolsa tá esquecida. Só que é